Está começando o podcast Negócios de Direito, o podcast de quem empreende, decide e investe com consciência jurídica. Estou com o meu amigo Denilson Teixeira, nosso convidado para falarmos sobre economia. Denilson, eu vou começar com a clássica pergunta do nosso podcast. Quem é Denilson Teixeira? Ricardo, é uma grata satisfação estar aqui com você, para os ouvintes e espectadores desse podcast Negócio e Direito. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Denilson é nascido em Arcos, né? Filho do seu Chico, da dona Nenzinha, estudei na escola da Vila, depois na escola do Estadual, depois no Dom Belchó. Depois de mais velho, fiz faculdade de turismo, fui turismólogo, depois internei, fiz pós-graduação na Universidade Federal de Lavras de Meio Ambiente, depois fiz na PUC uma primeira pós-graduação de gestão pública do Brasil, foi a nossa, da PUC, com ênfase em economia e gestão de cidades. Então, basicamente é isso, né? Sou casado, tenho 2 filhas, parte pessoal é ser empreendedor desde criança, já até comentei com você sobre meu empreendedorismo quando meu pai me deu uma bezerrinha quando eu nasci, então se tiver a oportunidade de a gente contar essa historinha, é uma história engraçada, bacana. Excelente, Denilson. Denilson foi prefeito da cidade de Arcos, foi deputado federal e agora uma novidade aí para quem não sabia, Denilson é empreendedor. Essa história do bezerro é uma história excelente que já conversamos em outros momentos. E Denilson, pode contar para a gente a história do bezerro. Não, Ricardo, quando eu nasci, meu pai, ele me deu uma bezerrinha, chamava Jarrinha. E essa Jarrinha tem história, sabe? Ela, com certeza, ela cresceu. Eu lembro que eu era novinha, tinha uns 6 anos de idade, 7 anos, a Jarrinha criava e a gente vendia o bezerro, e a Jarrinha dava cria, vendia o bezerro. Aí chega um certo ponto, ela deu uma cria dupla, né? São gêmeos. Aí eu troquei a Jarrinha e 2 bezerrinhos em troca de 6 bezerros. 6? 6 bezerros. Aí Meu avô, pai da minha mãe, vendo aquilo, ele me deu uma leitoa. Aí leitoa transformou em porca, que deu leitãozinho, a gente vendeu os leitãozinhos e tal. Eu criava frango no fundo da horta da minha casa. Que aquilo foi me entusiasmando, né? A gente com o dinheiro que dava para ir na poupança. A poupança era bom na época, coisa que não é muito bom hoje mais, apesar que a Selic tá alta. Tá alta, sim. Então, eu com 11 anos, eu comprei um lote lá no bairro Santo Antônio. O bairro Santo Antônio não chamava bairro Santo Antônio, a gente tinha apelido de Cerradinho. Né? Na Avenida Doutor Moacir Dias de Carvalho, não era aberta até na Magalhães, a Doutor Moacir, lá no fundo, lá perto do Rio, era um lote lá. Depois eu vendi esse lote, comprei mais perto da igreja do Santo Antônio, na rua Rio de Janeiro, esquina com Dona Mariazinha. Então eu fui empreendendo e tal. Então com 11 anos eu comprei um lote com o meu dinheiro, sem meu pai precisar desembolsar nada. Ele me ensinou desde criança a empreender. Então assim, a galinha chocava, vendia ovo, vendia garrafa de refrigerante, de cerveja, e sobrava, às vezes a gente vendia garrafa. Então era empreendedorismo, né? Com 11 anos, certinho, eu comprei esse lote. Olha, muito legal. E com 20 anos eu fiz uma casa nele, não nesse, né? No outro que eu troquei, fiz uma casa com 20 anos. Né? Depois eu vendi pro Paulinho, que é irmão do Pedro César. Gente, quando se nasce com uma veia empreendedora é desde pequeno. Teve um convidado que também falou sobre essa questão aqui em um outro momento, episódios que serão disponibilizados para vocês posteriormente. Então vocês verão que essa veia empreendedora, você nasce com ela. Entendeu? Você trouxe para nós aqui uma informação, uma história de vida, que desde pequeno você vem aí empreendendo. Mas faltou você contar para nós sobre empresa. Porque nós sabemos que empreender não quer dizer somente empresa, né? Você consegue empreender enquanto pessoa física também. Conte para nós sua experiência sobre isso também. Rapidamente, porque eu comecei a empreender muito jovem, eu trabalhei no clube com a Dona Hilda era presidente do clube, eu entrei no lugar do André, eu era cobrador de mensalidade, não existia boleto na época, né? Não pagava pelo banco, então eu entrei depois do André, fiquei no clube, depois eu trabalhei na Santa Casa, na lotérica da minha tia, trabalhei na Nestlé, e da Nestlé eu saí já para montar meu próprio negócio aos 20 anos.
Né? Comecei a fazer consórcio. Fazer consórcio de videocassete, de filmadora, de televisão, de dólar na época. Comecei a fazer consórcio. Sim. Aí depois montei a Beach Tour. A Beach Tour foi minha, eu montei ela em 94. Depois eu vendi para a Dona Sônia. Depois o Hugo comprou da Dona Sônia. Eu montei também a Covery, tinha uma loja chamada Covery, tem até um time que chama Covery, que eu patrocinava o time, a loja em troca da propaganda. Né? Eu lembro do Fiat Minas, né? Patrocinava o time de vôlei em troca da propaganda, eu copiei aquilo. Tive uma fábrica de costura, chamava Longa-Metragem, era camisas de tecido assim, e plantei eucalipto, né? Desde 2004, a gente tinha essa plantação de eucalipto, que foi assim, um divisor de águas também na minha vida, a plantação de eucalipto. E, né, desde novo, entrei para política com 21 anos, já fui candidato a vereador com 21 anos, depois candidato a prefeito, deputado, né, trabalhei na Assembleia Legislativa, hoje trabalho no Senado Federal, mas também já fui professor da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. É muita experiência, né? É muito corrido. Mas, enfim, empreender parece que está no sangue. Então, assim, desde muito novo eu sempre gostei de empreender e sempre sonhava em ser dono do meu próprio negócio. Denilson, você que está em Brasília, você está dentro dos bastidores da política e, consequentemente, também dentro das questões financeiras, das questões econômicas do nosso país. Denilson, o Brasil de verdade está crescendo ou estão inflando os números e as informações para nos passar uma falsa sensação de crescimento? Eu acredito que está crescendo, mas esse crescimento não está refletindo na população. Por exemplo, a inflação está 5% ao ano. Mas ao que você vai para a inflação de alimentos, aí está alta a inflação, porque a inflação, pessoal, ela é medida com 368 produtos. Então, cada produto tem um peso. O peso, por exemplo, aqui de Minas Gerais, do chimarrão, por exemplo, é um peso mínimo. Mas lá no Sul tem um peso, porque é muito utilizado. Aí você fala assim, mas não pode, a inflação está só 5%, sendo que eu fui no supermercado, o tomate subiu 20%, né? Mas é uma média de 368 produtos nessa proporção. Então, o que não está refletindo na população é esse crescimento. Por exemplo, um crescimento pequeno, mas não é um crescimento muito ruim que vai dar esse ano. O PIB do ano passado deu 3,4% e esse ano vai dar 2,3%. É um PIB pequeno? O ideal seria 5%, 6%. A China, né, já cresceu 10%, já cresceu 15% ao ano. Seria importante se crescesse, mas é um crescimento. O problema maior é que como a taxa Selic está 15%, esse crescimento ele é paralisado, porque os grandes investidores preferem deixar o dinheiro no mercado financeiro do que investir nos negócios. Aí deixa de gerar emprego, deixa de gerar renda para a população. Então as pessoas preferem o mercado financeiro, tendo em vista a taxa Selic está tão alta, né, o que inibe esses investimentos. Então eu acredito que essa macroeconomia, ela tem tudo, o Brasil tem tudo para dar certo. O mercado consumidor é enorme, né? Nós somos o segundo maior consumidor de macarrão do mundo, somos o primeiro consumidor de creme dental do mundo, então o mundo está de olho no Brasil. Só que a taxa Selic, com um crescimento só de 2,3%, 2,5%, com a inflação de 5%, esse crescimento não reflete na população. Mas se você analisar a macroeconomia, ele está crescendo, o Brasil está crescendo. Pouco, mas está. Denilson, e esse crescimento, mesmo que pouco, como ele impacta o estado de Minas Gerais, a nossa região, o nosso município aqui em Arcos? O estado de Minas Gerais tem um problema sério, que é a dívida do estado, que agora, através do projeto do senador Rodrigo Pacheco, a gente conseguiu aprovar um projeto que vai realmente resolver o problema da dívida de Minas, que eu acho que foi o projeto mais inteligente que já teve na história, que o senador propôs e foi aprovado, né? Por quê? O estado está devendo hoje para a União 167 bilhões de reais. Quando o governador Zema entrou, era 94 bi. Ele conseguiu uma liminar para suspender o pagamento da dívida, não estava pagando nem o juro da dívida, essa dívida foi de 94 para 167 bi. Aumentou. Minas Gerais é um estado muito importante, do ponto de vista de exportação, de minério, de café, de cana. Então, é um estado importante na federação, que contribui muito para o PIB federal. Mas, com esse problema da macroeconomia, do pequeno crescimento, isso reflete diretamente em Minas Gerais. Sobretudo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que são os estados que mais devem para a União. Então, esse impacto é muito maior. E, infelizmente, né, os gastos públicos, porque cortar gasto público é muito impopular. Então, nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum presidente da República quer cortar. Né? Não quer ser o que vai cortar o gasto público. E é o que é importante. Né? Depois, se você me permite, eu quero falar porque
Um exemplo que eu dei em Arcos, quando eu fui prefeito, que eu cortei gasto público, que é muito impopular. Sim, sim. Inclusive, pode discorrer sobre, aqui nós estamos para falar sobre isso. O gasto público é o que impacta nas contas. O gasto público no Brasil, por exemplo, é o principal fator que faz com que a Selic esteja nesse preço, nesse número de 15%. Porque as projeções dos economistas, elas não são para hoje, para ontem e para amanhã, elas são para daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, infelizmente, nós temos sem fazer aqui juízo de valor, mas nós temos um governo que gasta muito. Um governo que gasta muito e às vezes não gasta tão bem gasto, né? Então, esse gasto público, quando foi tentar fazer o ajuste fiscal, também não conseguiu, não está conseguindo, por quê? Porque também há muito lobby, muito jogo de interesse. Pessoas que não querem que corta. Corta ali, não quer corta aqui. Só que vai cortar ali, o de lá também chia e também não corta. Então, vai passando o tempo, o Brasil não corta os gastos públicos, a inflação aumenta, a taxa Selic tem que ser alta para não deixar a inflação aumentar. Com isso, diminui os investimentos, aí diminui a geração de emprego. Diminui a geração de emprego, diminui a geração de renda. Então, impacta diretamente no bolso das pessoas, sobretudo os mais pobres. Né? Então, esse impacto é diretamente, na hora que impacta o Brasil, que é um país muito exportador, impacta diretamente Minas Gerais, que também é um estado muito exportador. Com essa alta dos juros, alta da taxa Selic também, o que isso impacta diretamente o microempreendedor, o pequeno empresário? O que tem sido feito, Denilson, pelo Senado, pelos deputados, pelos nossos políticos, para amenizar esse impacto para o microempreendedor e o pequeno empreendedor brasileiro? Ricardo, o Senado Federal, no qual eu trabalho, né, ele é uma casa revisora. Né? Tudo que sai da Câmara tem que passar pelo Senado para que seja revisado. Então, o Senado também representa os estados. Diferentemente da Câmara, que obviamente representa as pessoas, a população, o Senado representa os estados. Então, o que o Senado pode fazer para mitigar essas ações de juro alto, inclusive do tarifaço agora, é aprovar, né, leis mais específicas, aprovar, por exemplo, reformas, ajustes, né, e gerar um ambiente de segurança. Porque o que o Senado pode fazer é isso, criar comissões, né, audiências públicas, porque o Senado não tem o poder de executar. Isso aí é o governo federal realmente. Então, o que eu vejo lá é um ambiente de gerar segurança mesmo, né, para o empreendedor. Voltando àquela pergunta que você falou sobre o pequeno empreendedor, todo pequeno empreendedor ele quer crescer. Né? Você monta uma loja, você gera 2 empregos, você quer gerar 4, você quer que a loja aumente, você quer que monte mais uma loja, mais uma filial. Sim. E tal. Com o juro do preço que está, da altura que está, de 15%, lembrando que 15% dá um juro real de 10%. Se a inflação está 5%, dá um juro real de 10%. Então é pior ainda, né? Nosso juro parece que é o segundo maior do mundo. Né? Então, e a nossa, falando em reforma da tributária, a nossa tributação, o nosso sistema tributário, só tem 6 países com sistema tributário pior que o nosso. Eu fico imaginando como que é o sistema tributário deles, porque o nosso já era um caos, né? Então, o empreendedor quer gerar emprego, ele quer aumentar, ele quer crescer, ele quer abrir novas filiais, ele não consegue, porque a hora que ele vai no banco, eu preciso pegar um financiamento para abrir uma nova loja. A hora que ele vê o que ele vai pagar de juro, o que ele vai pagar de prestação por mês, se dá uma crise, se dá uma chuva, se dá um problema de um fenômeno da natureza aí, obviamente vai atrapalhar ele até pagar aquela conta. Então o que vai acontecer? Eu já vi gente quebrando com isso. Se o juro está baixo, o juro está baixo, as pessoas vão consumir mais, automaticamente ele vendendo mais, ele vai ter mais condição de pagar aquela prestação. Então o que inibe muito o empreendedor hoje é o juro alto. Sobretudo um juro que está 10% de juro real, né, da taxa Selic. Denilson, pegando um gancho, né, nessa sua resposta, que você falou aí para nós um pouquinho sobre a reforma tributária, eu gostaria, Denilson, que você trouxesse para nós a sua visão sobre a reforma tributária, se ela veio de verdade para desburocratizar, como estão nos falando, né, para simplificar a forma que o empresário e as pessoas físicas também, mas principalmente o empresário, o empreendedor, é tributado, as pessoas jurídicas, ou é uma forma que vai prejudicar, de certa forma, o empresário, né, as pessoas jurídicas, aumentando tributos. Eu vou somente dar uma contextualizada para que a sua resposta seja no sentido
que nós estamos buscando. Por quê? Porque estivemos recentemente com o Ivan, né, que é o vice-presidente da Federaminas, e a preocupação hoje da Federaminas é justamente com relação à reforma tributária, que segundo ele, né, enquanto esteve aqui conosco, ele acredita que pesará um pouco mais os tributos para o empresário. Eu gostaria que você abordasse isso para a gente. Eu, na minha opinião, vai simplificar. Não é reforma tributária que o país precisa. Porque quando foi passar a reforma tributária, teve vários lobbies, várias pressões de todas as partes, né, de várias partes. Então não foi a reforma tributária ideal. Mas é um começo, né? É um começo. Nós temos uma democracia embrionária ainda, nós temos um país que ainda é novo, a nossa democracia é nova. Então, eu acredito que vai simplificar sim. Toda mudança, ela gera um estresse. E essa mudança também, como houve na época do Simples. O Simples Nacional, quando veio também houve muita crítica, né, e tal. E hoje o pessoal aderiu ao Simples, né? Então, eu acredito, sabe, com o passar dos anos, e ela sendo melhorada a cada ano, se possível, não vejo muita vontade do Congresso Nacional em melhorar, porque vai com certeza conflitar com alguns interesses. Mas eu acredito que a reforma vai simplificar e com essa simplificação vai melhorar para o contribuinte também. As empresas vão passar a pagar menos imposto no futuro, um curto e médio prazo. Denilson, a próxima questão é sobre segurança jurídica. Tenho visto que hoje o empresário, o médio e o grande empresário, ele tem visto o nosso estado de Minas Gerais, não somente Minas Gerais, mas o país, como um país de insegurança jurídica. O investimento do grande e do médio empresário estão com um certo receio. Quando eu falo Minas Gerais, gente, não somente Minas Gerais, eu falo Minas Gerais, mas falo em âmbito nacional também, um investidor estrangeiro, agora com essas inseguranças que nós estamos passando, estão com receio e estagnados. Pararam por quê? Justamente porque, no meu entendimento, há uma insegurança jurídica muito grande para você depositar seus investimentos aqui no Brasil. Sobre isso, Denilson, o que você teria a falar para os nossos espectadores? Eu acho que é um dos grandes gargalos da gente não ter mais investimento no país. Não só no país, mas no mercado interno também. O juro alto realmente, ele baixa a demanda interna, sim, mas a insegurança jurídica é um caso sério. Eu já vi casos, né, de investidores da China, do Japão, vir no Brasil, não conseguir montar as coisas aqui, porque é tão burocrático, a insegurança jurídica, você não sabe o que vai acontecer. Então, acho que cabe ao poder público gerar essa segurança jurídica. É o que a gente prega muito lá no Senado, alguns senadores, né, principalmente os do Colégio de Líderes lá, pregam isso, a segurança jurídica. Né? Tornar mais claro, tornar mais... não ficar com mudança frequente, gerando essa insegurança que o país não precisa. Obviamente que tem muita coisa, o país é de dimensões continentais, mas com leis mais claras, né, incentivando o investimento, desburocratizando, né, e principalmente, né, previsibilidade. Né, sobretudo previsibilidade jurídica. Previsibilidade também no legislativo, né? Às vezes aparecem certos projetos no legislativo que você não acredita que o cara está apresentando aquele projeto, né? Assim, vai gerar uma insegurança muito grande. E, sobretudo, simplificar normas, né? Aí sim, aí nós vamos ter uma segurança jurídica para que possam empresas fora do país vir, empresas do Brasil também tentar expandir, aumentar a sua produção aqui, né? Consequentemente, gerando emprego e renda para a população. Mas você falou tudo. A insegurança jurídica é um dos grandes gargalos para o país não crescer. Denilson, a parte da sua fala me causou aqui agora uma curiosidade. Quando você fala que no legislativo às vezes aparecem projetos de leis que são, como que eu posso te dizer, inacreditáveis, para não falar absurdos, eu gostaria, Denilson, de saber a sua opinião. Agora, fazendo um parênteses aqui na nossa conversa, que nós estamos conversando sobre economia, que não conseguimos desvincular em 100% da política. Eu gostaria de saber, Denilson, fazer só esse parênteses aqui contigo,
sobre o legislativo. Você acha que essas alterações frequentes, esses projetos de lei que beiram aí o absurdo, eles são inerentes à falta de formação de alguns deputados, ou seria uma falta de assessoria? Como que você vê isso? Lembrando que eu quero a sua visão, eu quero saber o que o Denilson pensa sobre isso, já que você está tão próximo desse pessoal ali do Congresso Nacional. Cara, eu acho que é populismo barato. Populismo barato que dá um transtorno enorme para a população, sabe? Certas propostas lá para ganhar voto para a próxima eleição, mas que não pensa no impacto histórico para as próximas gerações, né? Só pensando na próxima eleição. Hoje ficou difícil, né? Que vídeo, o cara às vezes deixa de trabalhar, deixa de apresentar boas propostas no Senado, na Câmara, para fazer vídeo. Para fazer vídeo para lacração, para ganhar curtidas, ganhar, sei lá, na rede social. Então isso acho que é um populismo que é prejudicial para toda a população, sabe? Apresentar projetos que não vão dar em nada, projetos que vão atrapalhar, por exemplo, o processo legislativo, vai atrapalhar, por exemplo, o executivo, né, na elaboração de algumas políticas públicas que são necessárias. Não, fica focando em populismo, somente para ganhar like. Denilson, falamos sobre a nossa cidade de Arcos, falamos sobre a região, falamos sobre Minas Gerais e chegamos ao âmbito nacional. Agora eu queria evoluir um pouquinho o nosso papo para falar de uma coisa que está no hype em âmbito internacional. Agora nós vamos falar para você que está ligado e nos acompanhando sobre os famigerados tarifaços do Trump. Isso está em evidência nas redes sociais, está em evidência para todos nós. Por quê? Porque isso provavelmente impactará diretamente as empresas. E sobre isso, eu gostaria, Denilson, que você nos dissesse essas novas tarifas do Trump aí, elas impactam quais setores estratégicos de Minas Gerais, por exemplo? Eu acho que principalmente o minério de ferro, a cana, o café e os produtores de laranja, porque nós somos o segundo maior exportador de suco de laranja para os Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho, inclusive, que o Trump pode voltar atrás, às vezes, principalmente, sobretudo sobre os alimentos. O café da manhã do americano, ele precisa muito do Brasil, é muito dependente do Brasil, né? O café, o suco de laranja. E quem produz café nos Estados Unidos? Só o Havaí, pequeno, só no Havaí. Então, assim, ele precisa do Brasil, né? Os Estados Unidos não conseguem sobreviver sem o Brasil, não. Então, eu acho que o aço, né, a carne e Minas Gerais é impactado principalmente nesses setores, né? Mas eu acredito também que o Trump ele não conhece bem assim, a história política do Brasil. Sim. Acho que ele tem tanta coisa para preocupar com guerra, com essas coisas, que ele não preocupou. Tanto é que tem uma conversa lá no Senado que ele deu um Ctrl-C e Ctrl-V na carta dele. Ele colocou a carta para o Brasil como os mesmos países que têm déficit, que os Estados Unidos têm déficit. Ao contrário, os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Exatamente. Quem tem déficit é o Brasil. Então, assim, ele não pode tratar o Brasil como um país que tem superávit com eles. Os Estados Unidos têm superávit conosco, né? Eles exportam muito mais para nós do que nós exportamos para eles. Então, ele tem superávit. Então, eu acho que o Trump também acredita na questão jurídica, ele está entrando muito na questão jurídica, acho que ele tinha que entrar só na questão comercial, está entrando na questão jurídica, na questão política. Os Estados Unidos também vão ser prejudicados com isso, né? Eu acho que ele acha que aqui é uma ditadura, né? Nós temos um país democrático, né? As pessoas que cometem crime no país, eles têm o direito ao contraditório, direito a um advogado, direito à livre defesa, enfim. Eu acho que ele não conhece bem isso, né? Eu acho que ele foi infeliz em taxar o Brasil em 50%, isso vai impactar muito. Mas se você me permite, Ricardo, nem nada ruim que não possa ter um ponto positivo. Exatamente, são das crises que vêm as oportunidades. Né?
Acredito também que, por exemplo, a curto prazo, se isso realmente acontecer, que eu acho que infelizmente vai acontecer, que hoje nós estamos fazendo a gravação aqui, hoje é dia 29, 30, 30, hoje é 30. 30, né? Então amanhã, né, eu acho que não dá mais tempo para voltar atrás. Amanhã seria a comprovação da taxação. Né? A gente tem uma chance dele às vezes voltar atrás com os alimentos. Eu acho que infelizmente o resto ele vai taxar mesmo. Não tô vendo outra saída. Então assim, ele foi capaz de falar do Pix. Né? Então assim, o Pix é... Por isso que eu falo às vezes que o brasileiro às vezes não valoriza certas coisas do brasileiro, mas o brasileiro, por exemplo, que criou o Pix, que foi em 2013 também, não foi agora, né? O ex-presidente fala que foi no mandato dele. Não, o Pix não é criado pelo presidente, nem por executivo. É pelo Banco Central. Justamente. Então, o Banco Central criou em 2013 e ele passou a vigorar realmente no mandato anterior, do presidente anterior. Mas o Pix foi criado em 2013. Ele foi... Porque realmente o Pix ele concorre com os cartões de crédito com as bandeiras americanas. Sim. O Pix não tem custo. O cara paga o Pix, não tem custo para ele. Ao passo que você... com o cartão tem 3% ali, já, em média 3%, tem as taxas que eles cobram. O Pix é de graça. Ele foi capaz, né, de falar da 25 de março. O que a 25 de março reflete num país, numa potência dos Estados Unidos? 25 de março. Né? Então, assim, ele está sendo mal informado. Aí, voltando ao ponto positivo, é que a partir do momento que você exporta menos, vai gerar mais produto no mercado brasileiro, fazendo com que o preço caia. Né? Nós podemos ter até uma deflação. Né? Com isso, os produtos vão ficar mais no Brasil, né? O preço da carne, por exemplo, alguns commodities podem voltar para o Brasil, deixar de ser exportado e aumentar a oferta de produtos no Brasil, fazendo com que os preços caiam. E a médio e longo prazo, as empresas, principalmente as empresas chinesas, indianas, da União Europeia, podem querer fazer investimentos no Brasil. Suprir essa demanda, suprir esse déficit que vai acontecer se realmente esse tarifaço for aplicado realmente. Então eu acredito muito que tem um ponto positivo também que pode acontecer. Denilson, sua fala foi assertiva com relação ao abastecimento interno. Pode sim prejudicar com relação à exportação, mas a parte benéfica disso seria o abastecimento interno, voltar essa produção para o mercado interno, que consequentemente com maior oferta, menor o preço. Obviamente que prejudicaria diretamente o produtor, por exemplo, a questão da carne, por exemplo, né, um produtor rural que exportava, se vai vender no mercado interno, vai reduzir aí o valor do lucro, provavelmente, mas não deixará de produzir. E sobre isso, Denilson, agora eu queria que você trouxesse para nós, pegando o link aqui nessa questão dos produtores, o que está sendo feito pelo Senado, pela Câmara, para proteger agora os interesses dos produtores rurais mineiros. Está havendo algumas medidas mitigadoras que eu acho que são importantes. O vice-presidente da República tem feito um trabalho muito bom com os empresários brasileiros, tem feito um trabalho muito forte. Eu acho que pode ser que essas medidas possam prevalecer e gerar um sucesso para o Brasil, que seria a proteção das economias estaduais. Essa mitigação que eu falo, eles estão criando comissões negociais, né, entre os empresários, eles estão tentando melhorar a diplomacia, porque realmente não tem outro caminho, eu acredito que, né, não tem outro caminho. Estão criando audiências públicas e até mesmo criando maneiras de subsidiar a produção. Subsidiar, como os Estados Unidos já faz isso há muito tempo, subsidiar certos setores para que esses setores não sejam tão impactados, porque senão vai ser muito desemprego. Quando eu disse que existe ponto positivo no tarifaço, é pouco positivo, é pouco, e a gente vai sofrer muito com o tarifaço. Não quer dizer que não vai sofrer, vai sofrer. Mas eu acho que, quando você me perguntou sobre essas medidas mitigadoras, seriam essas medidas mesmo emergenciais, criar comitês de diálogo mesmo. Eu acho que o governo tem feito seu papel tentando dialogar. Né? Eu acho que não tem outra saída a não ser a via diplomática com os Estados Unidos. Eu acho que o governo tem que buscar essa via diplomática, focar na questão comercial, esquecer a questão política, não é hora de pensar em política agora, né? Ou setor jurídico. Né? E esse plano de ajuda aos setores eu acho que vai ser importante, essas medidas mitigadoras que serão importantes para os produtores. Né? Porque, como eu volto a afirmar, né? Obviamente, nós vamos sofrer muito com esse tarifaço. Tem as medidas, as questões positivas? Tem, mas são medidas
a médio e longo prazo. Então, assim, no início agora nós vamos sofrer muito com isso, porque a economia vive de previsibilidade, né? A bolsa vive de previsão. Então, as pessoas... Está começando o podcast Negócios de Direito. O podcast de quem empreende, decide e investe com consciência jurídica. Estou com o meu amigo Denilson Teixeira, nosso convidado para falarmos sobre economia. Denilson, eu vou começar com a clássica pergunta do nosso podcast. Quem é Denilson Teixeira? Ricardo, é uma grata satisfação estar aqui com você, para os ouvintes e espectadores desse podcast Negócio e Direito. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Denilson é nascido em Arcos, né? Filho do seu Chico, da dona Nenzinha, estudei na escola da Vila, depois na escola do Estadual, depois no Dom Belchó. Depois de mais velho, fiz faculdade de turismo, fui turismólogo, depois internei, fiz pós-graduação na Universidade Federal de Lavras de Meio Ambiente, depois fiz na PUC uma primeira pós-graduação de Gestão Pública do Brasil, foi a nossa, da PUC, com ênfase em economia e gestão de cidades. Então, basicamente é isso, né? Sou casado, tenho 2 filhas. Parte pessoal é ser empreendedor desde criança. Já até comentei com você sobre meu empreendedorismo quando meu pai me deu uma bezerrinha quando eu nasci. Então, se tiver a oportunidade de a gente contar essa historinha, é uma história engraçada, bacana. Excelente, Denilson. Denilson foi prefeito da cidade de Arcos, foi deputado federal e agora uma novidade aí para quem não sabia, Denilson é empreendedor. Essa história do bezerro é uma história excelente que já conversamos em outros momentos. E Denilson, pode contar para a gente a história do bezerro. Não, Ricardo, quando eu nasci, meu pai, ele me deu uma bezerrinha, chamava Jarrinha. E essa Jarrinha tem história, sabe? Ela, com certeza, ela cresceu. Eu lembro que eu era novinha, tinha uns 6 anos de idade, 7 anos. A Jarrinha criava e a gente vendia o bezerro, e a Jarrinha dava cria, vendia o bezerro. Aí chega um certo ponto, ela deu uma cria dupla, né? São gêmeos. Aí eu troquei a Jarrinha e 2 bezerrinhos em troca de 6 bezerros. 6? 6 bezerros. Aí meu avô, pai da minha mãe, vendo aquilo, ele me deu uma leitoa. Aí leitoa transformou em porca, que deu leitãozinho, a gente vendeu os leitãozinhos e tal. Eu criava frango no fundo da horta da minha casa. Que aquilo foi me entusiasmando, né? A gente com o dinheiro que dava para ir na poupança. A poupança era bom na época, coisa que não é muito bom hoje mais, apesar que a Selic tá alta. Tá alta, sim. Então, eu com 11 anos, eu comprei um lote lá no bairro Santo Antônio. O bairro Santo Antônio não chamava bairro Santo Antônio, a gente tinha apelido de Cerradinho. Né, na Avenida Dr. Moacir Dias de Carvalho, não era aberta até na Magalhães, a Dr. Moacir, lá no fundo, lá perto do Rio, era um lote lá. Depois eu vendi esse lote, comprei mais perto da igreja do Santo Antônio, na rua Rio de Janeiro, esquina com Dona Mariazinha. Então eu fui empreendendo e tal. Então com 11 anos eu comprei um lote com o meu dinheiro, sem meu pai precisar desembolsar nada. Ele me ensinou desde criança a empreender. Então assim, a galinha chocava, vendia ovo, vendia garrafa de refrigerante, de cerveja, e sobrava, às vezes a gente vendia garrafa. Então, era empreendedorismo, né? Com 11 anos, certinho, eu comprei esse lote. Olha, muito legal. E com 20 anos, eu fiz uma casa nele, não nesse, né? No outro que eu troquei, fiz uma casa nele com 20 anos. Né? Depois eu vendi com o Paulinho, que é irmão do Pedro César. Gente, quando se nasce com uma veia empreendedora, é desde pequeno. Teve um convidado que também falou sobre essa questão aqui em um outro momento, episódios que serão disponibilizados para vocês posteriormente. Então vocês verão que essa veia empreendedora, você nasce com ela. Denilson, você trouxe para nós aqui uma informação, uma história de vida, que desde pequeno você vem aí empreendendo. Mas faltou você contar para nós sobre empresa, porque nós sabemos que empreender não quer dizer somente empresa, né? Você consegue empreender enquanto pessoa física também. Conte para nós sua experiência sobre isso também. Rapidamente, porque eu comecei a empreender muito jovem, eu trabalhei no clube com a Dona Hilda era presidente do clube, eu entrei no lugar do André, eu era cobrador de mensalidade, não existia boleto na época, né? Não pagava pelo banco, então eu
Eu entrei depois do André, fiquei no clube, depois eu trabalhei na Santa Casa, na lotérica da minha tia, trabalhei na Nestlé. E da Nestlé eu saí já para montar meu próprio negócio aos 20 anos. Né? Comecei a fazer consórcio de videocassete, de filmadora, de televisão, de dólar na época. Comecei a fazer consórcio. Sim. Aí depois montei a Beach Tour. A Beach Tour foi minha, eu montei ela em 94. Depois eu vendi para a Dona Sônia, depois o Hugo comprou da Dona Sônia. Eu montei também a Covery, tinha uma loja chamada Covery, tem até um time que chama Covery, que eu patrocinava o time, a loja em troca da propaganda. Né? Eu lembro do Fiat Minas, né? Patrocinava o time de vôlei em troca da propaganda, eu copiei aquilo. Tive uma fábrica de costura, chamava longa-metragem, eram camisas de tecido assim, e plantei eucalipto, né? Desde 2004 a gente tinha essa plantação de eucalipto que foi assim, um divisor de águas também na minha vida, a plantação de eucalipto. E, né, desde novo, entrei para política com 21 anos, já fui candidato a vereador com 21 anos, depois candidato a prefeito, deputado, né, trabalhei na Assembleia Legislativa, hoje eu trabalho no Senado Federal, mas também já fui professor da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. É muita experiência, né? É muito corrido. Mas, enfim, empreender parece que está no sangue. Então, assim, desde muito novo eu sempre gostei de empreender e sempre sonhava em ser dono do meu próprio negócio. Denilson, você que está em Brasília, você está dentro dos bastidores da política e, consequentemente, também dentro das questões financeiras, das questões econômicas do nosso país. Denilson, o Brasil de verdade está crescendo ou estão inflando os números e as informações para nos passar uma falsa sensação de crescimento? Eu acredito que está crescendo, mas esse crescimento não está refletindo na população. Por exemplo, a inflação está 5% ao ano. Mas ao que você vai para a inflação de alimentos, aí está alta a inflação, porque a inflação, pessoal, ela é medida com 368 produtos. Então, cada produto tem um peso. O peso, por exemplo, aqui de Minas Gerais, do chimarrão, por exemplo, é um peso mínimo. Mas lá no sul tem um peso, porque é muito utilizado. Aí você fala assim, mas não pode, a inflação está só 5%, sendo que eu fui no supermercado, o tomate subiu 20%, né? Mas é uma média de 368 produtos nessa proporção. Então, o que não está refletindo na população é esse crescimento. Por exemplo, um crescimento pequeno, mas não é um crescimento muito ruim que vai dar esse ano. O PIB do ano passado deu 3,4% e esse ano vai dar 2,3%. É um PIB pequeno? O ideal seria 5%, 6%. A China, né, já cresceu 10%, já cresceu 15% ao ano. Seria importante se crescesse, mas é um crescimento. O problema maior é que como a taxa Selic está 15%, esse crescimento ele é paralisado, porque os grandes investidores preferem deixar o dinheiro no mercado financeiro do que investir nos negócios. Aí deixa de gerar emprego, deixa de gerar renda para a população. Então as pessoas preferem o mercado financeiro, tendo em vista a taxa Selic está tão alta, né, o que inibe esses investimentos. Então eu acredito que essa macroeconomia, ela tem tudo, o Brasil tem tudo para dar certo. O mercado consumidor é enorme, né? Nós somos o segundo maior consumidor de macarrão do mundo, somos o primeiro consumidor de creme dental do mundo, então o mundo está de olho no Brasil. Só que a taxa Selic, com um crescimento só de 2,3%, 2,5%, com a inflação de 5%, esse crescimento não reflete na população. Mas se você analisar a macroeconomia, ele está crescendo, o Brasil está crescendo. Pouco, mas está. Denilson, e esse crescimento, mesmo que pouco, como ele impacta o estado de Minas Gerais, a nossa região, o nosso município aqui em Arcos? O estado de Minas Gerais tem um problema sério, que é a dívida do estado, que agora, através do projeto do senador Rodrigo Pacheco, a gente conseguiu aprovar um projeto que vai realmente resolver o problema da dívida de Minas, que eu acho que foi o projeto mais inteligente que já teve na história, que o senador propôs e foi aprovado. Né? Por quê? O estado está devendo hoje para a União 167 bilhões de reais. Quando o governador Zema entrou, era 94 bi. Ele conseguiu uma liminar para suspender o pagamento da dívida, não estava pagando nem o juro da dívida, essa dívida foi de 94 para 167 bi. Aumentou. Minas Gerais é um estado muito importante, do ponto de vista de exportação, de minério, de café, de cana. Então, é um estado importante na federação, que contribui muito para o PIB federal. Mas, com esse problema da macroeconomia, do pequeno crescimento, isso reflete diretamente em Minas Gerais. Sobretudo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, são os estados que mais devem para a União. Então, esse impacto é muito maior. E, infelizmente, né, os gastos públicos, porque cortar gasto público é muito impopular.
Então, nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum presidente da República quer cortar. Né? Não quer ser o que vai cortar o gasto público. E é o que é importante. Né? Depois, se você me permite, eu quero falar um exemplo que eu dei em Arcos, quando eu fui prefeito, que eu cortei gasto público, que é muito impopular. Sim, sim. Inclusive, pode discorrer sobre. Aqui nós estamos para falar sobre isso. O gasto público é o que impacta nas contas. O gasto público, no Brasil, por exemplo, é o principal fator que faz com que a Selic esteja nesse preço, nesse número de 15%. Porque as projeções dos economistas, elas não são para hoje, para ontem e para amanhã, elas são para daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, infelizmente, nós temos sem fazer aqui juízo de valor, mas nós temos um governo que gasta muito. É um governo que gasta muito e às vezes não gasta tão bem gasto, né? Então, esse gasto público, quando foi tentar fazer o ajuste fiscal, também não conseguiu, não está conseguindo, por quê? Porque também há muito lobby, muito jogo de interesse. Pessoas que não querem que corta. Corta ali, não quer corta aqui. Só que a hora que vai cortar ali, o de lá também chia e também não corta. Então, vai passando o tempo, o Brasil não corta os gastos públicos, a inflação aumenta, a taxa Selic tem que ser alta para não deixar a inflação aumentar. Com isso, diminui os investimentos, aí diminui a geração de emprego. Diminui a geração de emprego, diminui a geração de renda. Então, impacta diretamente no bolso das pessoas, sobretudo os mais pobres. Né? Então, esse impacto é diretamente, na hora que impacta o Brasil, que é um país muito exportador, impacta diretamente Minas Gerais, que também é um estado muito exportador. Com essa alta dos juros, alta da taxa Selic também, o que isso impacta diretamente o microempreendedor, o pequeno empresário? O que tem sido feito, Denilson, pelo Senado, pelos deputados, pelos nossos políticos para amenizar esse impacto para o microempreendedor e o pequeno empreendedor brasileiro? Ricardo, o Senado Federal, no qual eu trabalho, né, ele é uma casa revisora. Né? Tudo que sai da Câmara tem que passar pelo Senado para que seja revisado. Então, o Senado também representa os estados. Diferentemente da Câmara, que obviamente representa as pessoas, a população, o Senado representa os estados. Então, o que o Senado pode fazer para mitigar essas ações de juro alto, inclusive do tarifaço agora, é aprovar, né, leis mais específicas, aprovar, por exemplo, reformas, ajustes, né, e gerar um ambiente de segurança. Porque o que o Senado pode fazer é isso, criar comissões, né, audiências públicas, porque o Senado não tem o poder de executar. Isso aí é o governo federal realmente. Então, o que eu vejo lá é um ambiente de gerar segurança mesmo, né, para o empreendedor. Voltando àquela pergunta que você falou sobre o pequeno empreendedor, todo pequeno empreendedor ele quer crescer. Né? Você monta uma loja, você gera 2 empregos, você quer gerar 4, você quer que a loja aumente, você quer que monte mais uma loja, mais uma filial. Sim. E tal. Com o juro do preço que está, da altura que está, de 15%, lembrando que 15% dá um juro real de 10%. Se a inflação está 5%, dá um juro real de 10%. Então é pior ainda, né? Nosso juro parece que é o segundo maior do mundo. Né? Então, e a nossa, falando em reforma da tributária, a nossa tributação, o nosso sistema tributário, só tem 6 países com sistema tributário pior que o nosso. Eu fico imaginando como que é o sistema tributário deles, porque o nosso era um caos, né? Então, o empreendedor quer gerar emprego, ele quer aumentar, ele quer crescer, ele quer abrir novas filiais, ele não consegue, porque a hora que ele vai no banco, eu preciso pegar um financiamento para abrir uma nova loja. A hora que ele vê o que ele vai pagar de juro, o que ele vai pagar de prestação por mês, se dá uma crise, se dá uma chuva, se dá um problema de um fenômeno da natureza aí, obviamente vai atrapalhar ele até pagar aquela conta. Então o que vai acontecer? Eu já vi gente quebrando com isso. Se o juro está baixo, o juro está baixo, as pessoas vão consumir mais, automaticamente ele vendendo mais, ele vai ter mais condição de pagar aquela prestação. Então o que inibe muito o empreendedor hoje é o juro alto. Sobretudo um juro que está 10% de juro real, né, da taxa Selic. Denilson, pegando um gancho, né, nessa sua resposta, que você falou aí para nós um pouquinho sobre a reforma tributária, eu gostaria, Denilson, que você trouxesse para nós a sua visão sobre a reforma tributária, se ela veio de verdade para desburocratizar, como estão nos falando, né, para simplificar a forma que o empresário e as pessoas físicas também, mas principalmente o empresário, o empreendedor, é tributado, as pessoas jurídicas, ou é uma forma que vai prejudicar, de certa forma, o empresário, né, as pessoas jurídicas,
aumentando tributos. Eu vou somente dar uma contextualizada para que a sua resposta seja no sentido que nós estamos buscando. Por quê? Porque estivemos recentemente com o Ivan, né, que é o vice-presidente da Federaminas, e a preocupação hoje da Federaminas é justamente com relação à reforma tributária, que segundo ele, né, enquanto esteve aqui conosco, ele acredita que pesará um pouco mais os tributos para o empresário. Eu gostaria que você abordasse isso para a gente. Na minha opinião, vai simplificar. Não é reforma tributária que o país precisa. Porque quando foi passar a reforma tributária, teve vários lobbies, várias pressões de todas as partes, né, de várias partes. Então não foi a reforma tributária ideal. Mas é um começo, né? É um começo. Nós temos uma democracia embrionária ainda, nós temos um país que ainda é novo, a nossa democracia é nova. Então, eu acredito que vai simplificar sim. Toda mudança, ela gera um estresse. E essa mudança também, como houve na época do Simples. O Simples Nacional, quando veio também, houve muita crítica, né, e tal. E hoje o pessoal aderiu ao Simples, né? Então, eu acredito, sabe, com o passar dos anos, e ela sendo melhorada a cada ano, se possível, não vejo muita vontade do Congresso Nacional em melhorar, porque vai com certeza conflitar com alguns interesses. Mas eu acredito que a reforma vai simplificar e com essa simplificação vai melhorar para o contribuinte também. As empresas vão passar a pagar menos imposto no futuro, um curto e médio prazo. Denilson, a próxima questão é sobre segurança jurídica. Tenho visto que hoje o empresário, o médio e o grande empresário, ele tem visto o nosso estado de Minas Gerais, não somente Minas Gerais, mas o país, como um país de insegurança jurídica. O investimento do grande e do médio empresário estão com um certo receio. Quando eu falo Minas Gerais, gente, não somente Minas Gerais, eu falo Minas Gerais, mas falo em âmbito nacional também, um investidor estrangeiro, agora com essas inseguranças que nós estamos passando, estão com receio e estagnados. Pararam por quê? Justamente porque, no meu entendimento, há uma insegurança jurídica muito grande para você depositar seus investimentos aqui no Brasil. Sobre isso, Denilson, o que você teria a falar para os nossos espectadores? Eu acho que é um dos grandes gargalos da gente não ter mais investimento no país. Não só no país, mas no mercado interno também. O juro alto realmente, ele baixa a demanda interna, sim, mas a insegurança jurídica é um caso sério. Eu já vi casos, né, de investidores da China, do Japão, vir no Brasil e não conseguir montar as coisas aqui, porque é tão burocrático, a insegurança jurídica, você não sabe o que vai acontecer. Então, acho que cabe ao poder público gerar essa segurança jurídica. É o que a gente prega muito lá no Senado, alguns senadores, né, principalmente os do Colégio de Líderes lá, pregam isso, a segurança jurídica. Né? Tornar mais claro, tornar mais não ficar com mudança frequente, gerando essa insegurança que o país não precisa. Obviamente que tem muita coisa, o país é de dimensões continentais, mas com leis mais claras, né, incentivando o investimento, desburocratizando, né, e principalmente, né, previsibilidade. Né, sobretudo previsibilidade jurídica. Previsibilidade também no legislativo, né? Às vezes aparecem certos projetos no legislativo que você não acredita que o cara está apresentando aquele projeto, né? Assim, vai gerar uma insegurança muito grande. E, sobretudo, simplificar normas, né? Aí sim, aí nós vamos ter uma segurança jurídica para que possam empresas fora do país vir, empresas do Brasil também tentar expandir, aumentar sua produção aqui, né? Consequentemente, gerando emprego e renda para a população. Mas você falou tudo. A insegurança jurídica é um dos grandes gargalos para o país não crescer. Denilson, a parte da sua fala me causou aqui agora uma curiosidade. Quando você fala que no legislativo às vezes aparecem projetos de leis que são, como que eu posso te dizer, inacreditáveis, para não falar absurdos, eu gostaria, Denilson, de saber a sua opinião agora,
fazendo um parênteses aqui na nossa conversa, que nós estamos conversando sobre economia, que não conseguimos desvincular em 100% da política. Eu gostaria de saber, Denilson, fazer só esse parênteses aqui contigo sobre o legislativo. Você acha que essas alterações frequentes, esses projetos de lei que beiram aí o absurdo, eles são inerentes à falta de formação de alguns deputados, ou seria uma falta de assessoria? Como que você vê isso? Lembrando que eu quero a sua visão, eu quero saber o que o Denilson pensa sobre isso, já que você está tão próximo desse pessoal ali do Congresso Nacional. Ricardo, eu acho que é populismo barato. Populismo barato que dá um transtorno enorme para a população, sabe? Certas propostas lá para ganhar voto para a próxima eleição, mas que não pensa no impacto histórico para as próximas gerações, né? Só pensando na próxima eleição. Hoje ficou difícil, né? Que vídeo, o cara às vezes deixa de trabalhar, deixa de apresentar boas propostas no Senado, na Câmara, para fazer vídeo. Para fazer vídeo para lacração, para ganhar curtidas, ganhar, sei lá, na rede social. Então isso acho que é um populismo que é prejudicial para toda a população, sabe? Apresentar projetos que não vão dar em nada, projetos que vão atrapalhar, por exemplo, o processo legislativo, vai atrapalhar, por exemplo, o executivo, né, na elaboração de algumas políticas públicas que são necessárias. Não, fica focando em populismo, somente para ganhar like. Denilson, falamos sobre a nossa cidade de Arcos, falamos sobre a região, falamos sobre Minas Gerais e chegamos ao âmbito nacional. Agora eu queria evoluir um pouquinho o nosso papo para falar de uma coisa que está no hype em âmbito internacional. Agora nós vamos falar para você que está ligado e nos acompanhando sobre os famigerados tarifaços do Trump.